Muito bom dia, eu me chamo Gabriel Borowski e eu tive o enorme prazer de traduzir o livro da Eliane Brum, Colecionador das Almas Sobradas, que foi publicado pela editora da Universidade Jagiellônica e que entrou no final do Prêmio Kapuscinski de Reportagem Literária. E aqui comigo é a autora, na verdade é a segunda vez que a gente se vê. Eliane, só para começar essa conversa, eu gostaria de falar o que significa ser Eliane Brum, jornalista, né? Porque na primeira frase da introdução do livro, você diz o que significa ser jornalista, pelo menos da maneira como você é jornalista, né? Então, se eu colocar essa pergunta, o que significa ser Eliane Brum jornalista, em que ponto você ia começar essa história? Porque você diz que as pessoas às vezes começam a história de pontos muito imprevistos. Em que ponto essa história de Eliane Brum jornalista começou? Primeiro, bom dia. E eu queria te agradecer muito por traduzir meu livro, porque se tu não tivesse trazido as palavras do português para o polonês tão bem, eu não era finalista desse prêmio. E também a editora, que eu nunca fui publicada antes na Polônia, eu acho que é sempre um risco. E é importante que alguém tome esse risco e leve isso adiante. Então, por essas duas razões, eu estou aqui. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho, Gabriel, que essa história ela pode começar em vários momentos, mas eu acho que ela começa quando eu tinha 5 anos de idade. Eu sou de uma cidade muito pequena no sul do Brasil, onde eu nasci. E eu nasci na ditadura militar do Brasil, em 1966. E meu pai foi um dos fundadores de uma universidade, da única universidade que tem na cidade. Meu pai vem de uma geração, é a primeira pessoa alfabetizada na família dele, e ele é um dos fundadores da universidade. E essa universidade tinha uma escola, que era uma escola comunitária, que o governo militar considerou subversiva. E a família sempre acompanhava meu pai. Eu tinha 5 anos e eu vi um momento em que o prefeito, que era um prefeito da ditadura, humilhou meu pai, tirando essa escola da universidade, porque era uma escola subversiva. E eu vi o meu pai sendo humilhado. E isso foi muito impressionante para mim. E eu voltei para casa pensando que eu tinha obrigação de fazer alguma coisa a respeito disso. Na minha ideia de 5 anos de idade, eu pensei que eu tinha que botar o único jeito. Se o problema era a prefeitura, o prefeito, eu tinha que botar fogo na prefeitura. É mesmo? 5 anos de idade. Boa. E aí, eu fiquei assim, mas eu sabia que era errado de alguma maneira fazer isso, mas eu pensei que eu tinha que ter a coragem de fazer o que era necessário daquele jeito, porque eu ouvia muita coisa em casa, né? Minha família de oposição à ditadura, então política sempre desde que eu nasci estava ao meu redor. Então eu planejei isso, não contei para ninguém, e quando amanheceu, assim, por volta de 5 da manhã, a minha casa ficava de um lado da praça e a prefeitura ficava do outro lado da praça. Então eu botei uma caixa de fósforo no bolso do meu vestidinho, atravessei a praça e comecei a acender fósforo na prefeitura. Mas eu não sabia que porque assim, minha mãe sempre dizia, não mexe com fósforo, com fogo. Achei que era só acender o fósforo e explodir a prefeitura. Mas isso não aconteceu. Então eu voltei para casa humilhada na minha primeira tentativa de enfrentar o poder, mas de certa maneira aliviada, porque eu estava um pouco com medo de fazer isso. E aí eu cheguei em casa e perguntei pro meu irmão do meio, que você tem 7 anos mais que eu, como é que se botava fogo. Aí ele me explicou. Mas aí eu já tinha assim, foi uma espécie de ímpeto guerrilheiro e ao mesmo tempo bem de piano, né? De salvar a memória do meu pai.
limpar. Eu acho que essa... Então, eu acho que e é uma frase que parece uma frase retórica, mas para mim ela é muito verdadeira. Eu acho que eu digo que eu escrevo para não matar e para não morrer, ou para não botar fogo literal nas coisas e não ser queimada, talvez. E isso é muito... A escrita, ela é minha mediadora comigo. Eu começo a escrever aos 9 anos de idade e quando eu pensei em me matar. Então, eu acordei numa manhã melancólica e estava chovendo, uma chuva fina, estava todo mundo dormindo e eu olhei pela janela e fiquei pensando que talvez fosse bom me estatelar lá embaixo. E aí, em vez disso, eu escrevi. Então, a escrita, para mim, ela tem ela é o que torna possível eu viver nesse mundo que, de certa maneira, me brutaliza. Ok. Pronto, né? Tipo, eu continuo imaginando, né, uma menina de 5 anos perguntando ao irmão mais velho, né, como se botar fogo nas coisas. Tipo, essa pergunta que você preferia nunca ouvir, né, de uma irmã mais nova. Mas falando disso, né, falando exatamente que para você esse ponto de partida foi esse gesto de revolta, né, contra a humilhação do pai, contra esse poder, contra essa arbitrariedade, né? E também o subtítulo, né, da edição americana, né, do Colecionador, né, também diz respeito a esses gestos revolucionários, né? Então, você acha que essa revolta cotidiana faz parte da nossa condição como seres humanos, ou apenas tipo algumas pessoas são chamadas para esse gesto de revolta? Qual é o lugar de revolta, revolução, oposição ao poder na vida das pessoas? Como você acha? Eu acho que é o que nos faz... Os povos da floresta, os povos natureza, né, aqueles que ficaram agarrados à terra e que não se separaram, né, a natureza não é algo sobre a qual se intervém de forma violenta, ou se usa, ou se transforma em mercadoria. Os povos natureza, eles se mantêm em natureza. Então, os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos ribeirinhos, eles têm uma frase que é resistir para existir, né? Que em português faz esse sentido. E tem também uma... Bom, aí eu vou muito longe na língua. Mas, ok. Mas e eu acredito nisso, assim, que eu venho de um país, não que eu acho que o mundo seja diferente, cada lugar tem a sua história e em geral é uma história de violência. Eu venho de um país que foi fundado, o Brasil, isso que a gente chama Brasil como Estado-nação, é fundado a partir de 1500 com a invasão europeia e é fundado sobre corpos humanos, primeiro dos indígenas e mais de 90% dos indígenas foram dizimados entre os séculos 16 e 17. E depois os negros africanos escravizados. O Brasil foi um grande país escravagista, o último país das Américas a abolir a escravidão. E ao mesmo tempo que indígenas e negros são massacrados até hoje, é um genocídio continuado, né? No caso dos indígenas de 500 anos e hoje num momento muito agudo disso com Bolsonaro, é um monumental exemplo de resistência. Acredito que um dos mais impressionantes da história é ser indígenas e negros. Então a gente... Porque são 500 anos de genocídio no caso dos indígenas, 400 anos de genocídio continuado no caso dos negros, e eles ainda existem, os indígenas existem, a população estava aumentando, pelo menos até Bolsonaro assumir o poder, e os negros são a maioria da população brasileira, apesar de todas as formas de morte constantes. Então, é uma população que resiste
pela criação, pela reinvenção. E eu gosto de pensar que o jornalismo que eu faço documenta essa resistência. Eu conto histórias de resistência. Eu já nem lembro qual foi a tua pergunta, nem sei se eu respondi. Sem lembrar a pergunta, você está respondendo a ela, né? Então, sem problema, né? Mas, então, você fala exatamente sobre esse papel, né, fundamental mesmo dos povos indígenas, dos povos africanos na formação do Brasil, né? E você também usou esse verbo, né, que assim, eles se inventam, reinventam, né? E você sempre sublinha também a maneira como o português, a própria língua portuguesa, também é um código que ficou reinventado no Brasil, né? Porque, qual é exatamente a sua posição em relação ao português brasileiro, português europeu, a própria língua em que você escreve, essa língua que assim permite dar forma àquelas experiências que você conta, porque é exatamente que muitos leitores poloneses, estrangeiros sublinham nas suas reportagens a maneira como você encontra, inventa, reinventa a forma para as experiências das pessoas, para os acontecimentos. Então, qual a sua relação com a língua? É uma relação, claro, muito profunda, porque eu sou não a língua, mas a linguagem é a nossa casa, né? É o nosso corpo. E eu, como jornalista, sou muito fascinada e me interesso muito por como cada um habita o seu corpo e como cada um inventa uma vida, porque eu entendo que a nossa vida, a vida de cada um é sua primeira ficção. Todo mundo escreve uma ficção, que é a sua própria vida, né? Porque a gente nasce nu com tão pouco, né? Isso. E se inventa uma vida a partir daí, se inventa sentidos para essa vida, né? Que é uma vida é isso, são os sentidos que a gente inventa. E essa é a minha curiosidade, é o que me move como jornalista. Eu não sei falar da língua portuguesa de Portugal, porque eu acho que seria injusto com os portugueses, porque eu não conheço. Tu precisa viver a língua. Mas a língua do Brasil, que é esse português trazido pelos portugueses, pelos invasores, mas essa língua, ela é um palco, né? Ela é um campo de batalha, de conflito, que produz outras coisas, produz outros afetos. Então, o português falado no Brasil, ele é contra-invadido, né? Ele é pelas línguas africanas e pelas línguas indígenas, e ele ganha um outro ritmo, completamente diferente do ritmo do português falado em português, em Portugal, que é essa língua toda cheia de... É uma língua de insurreições, né? Os levantes indígenas, os levantes africanos, eles estão todos presentes nessa língua, com as nossas... E assim, é um levante que dá à língua, na minha opinião, as suas mais belas palavras, que é o que faz da música brasileira mais do que da literatura brasileira, embora eu acho que a música é um tipo de literatura também, e vice-versa, da música brasileira talvez ser uma das mais incríveis do mundo. Acho que isso eu posso dizer tranquilamente. Nossa música é de uma diversidade, por conta dessas palavras, que são as palavras mesmo da língua, mas que também são música, são as músicas, os ritmos que se inventam no Brasil, que tem a ver, que são, acho que é tudo isso junto, a nossa linguagem, né? Então, eu sempre falo que eu escrevo não sobre o Brasil, mas sobre vários Brasis, porque o Brasil é muito múltiplo. Mesmo num pequeno espaço de território, se encontra muitos jeitos de falar e muitas palavras novas que dão conta daquela realidade, que tiveram que ser inventadas porque não existiam palavras que dessem conta daquela realidade. Então isso, para mim, no jornalismo que eu faço, as palavras são muito importantes. E eu tenho uma fidelidade. Para mim é muito importante a palavra exata, porque se eu não consigo trazer a língua daquelas pessoas,
As palavras dela para minha reportagem é uma traição que eu faço com elas, porque eu não estou mais falando delas, né? Eu estou falando de mim. Então eu tenho o meu método é bem rigoroso nesse sentido. Eu gravo todas as minhas entrevistas com 2 gravadores, porque como eu já perdi no começo algumas entrevistas, isso é pavoroso. Eu gravo e eu transcrevo para ter a palavra exata. E aí o que eu anoto nos meus bloquinhos é o que eu vou, aquilo que não é a palavra, né? Que também faz parte dessa realidade complexa, e também aquilo que eu vou sentindo, que vai passando pela minha cabeça. Isso aqui eu anoto um bloquinho, mas as palavras eu entrevisto gravando para poder ter certeza de que foi aquilo que disse, não aquilo que eu ouvi, o que eu achei que era, o que eu me lembro, né? Porque eu acho que o jornalismo ele tem que documentar muito rigorosamente isso, né? Senão, para ele poder ser chamado de jornalismo. E porque é isso que diz quem as pessoas são. Então, como elas se inventam, e aí a partir daí elas também inventam uma língua. Então, quando as pessoas dizem que a minha forma, a forma que eu dou, na verdade é a forma que as pessoas dão, né, para sua vida e para sua expressão nesse mundo, para o seu habitar esse mundo, seu ser estar nesse mundo. Ok. Veja, Eliane, obviamente eu tenho 1000 outras perguntas, né? Mas felizmente essa entrevista, essa conversa que a gente acabou de ter aqui, né, ficou gravada também para as pessoas, para os leitores, leitoras poloneses, né, poderem saber, né, exatamente um pouquinho mais sobre esse processo. Então, eu agradeço muitíssimo, né, essa curtíssima conversa e pronto, e vamos seguindo com todos os eventos, né, que articulam o Eu agradeço prêmio. Também, as tão boas perguntas mesmo. Obrigado. Sabe, entrevistar jornalista também, tipo, né, barra pesada, né, tipo, inventar boas perguntas para uma jornalista e um jornalista como Eliane Brum. Ótimas perguntas. Eu queria agradecer também os leitores, porque eu acho que a gente vive num mundo cheio de cercas e muros cada vez maiores. E a tradução, eu acho que o tradutor é um dos heróis do nosso mundo atual, porque o tradutor é aquele que atravessa os muros, né, que carrega a minha palavra. No teu caso, tu carregou a minha palavra para o polonês, e o leitor tem que ter a ousadia, estar aberto, se abrir para uma outra experiência, que é essa língua que dá conta de outros mundos, né? Para entrar em outros mundos. Então, agradeço os leitores que tiveram essa coragem também. Pois é, eu também agradeço mais uma vez, Eliane.